Olá, eu sou o Felipe de Carvalho e nessa edição do podcast ONU News eu converso com a compositora, cantora, escritora, poeta e artista visual Yara Renaud, que tem um trabalho de muita criatividade, experimentação e potência, envolvendo principalmente a música, mas também o teatro, a poesia, entre muitas outras formas de expressão. E nesse mês que a gente celebra o Dia Mundial da Língua Portuguesa, a gente vai conversar sobre essa que é uma das matérias-primas da sua produção artística. Yara, seja muito bem-vinda a essa conversa e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje sobre esse assunto que me é tão caro, que realmente, como você disse aí, é matéria-prima para a maioria das minhas criações, a nossa língua portuguesa. Sem dúvida, e a gente vai explorar de várias formas esse assunto, mas eu queria começar, Yara, que você contasse um pouco a sua relação com a literatura brasileira como fonte de inspiração. Né? E eu te pergunto isso principalmente porque você é formado em letras, mas também porque um dos seus trabalhos mais renomados é inspirado na obra do escritor Mário de Andrade, né, o Macunaíma. E também tem outros trabalhos que você também teve contato com obras literárias. Então, como é que a literatura brasileira inspira você? É, é, eu acho que a literatura sempre foi para mim um ponto de partida mesmo, né? Uma matéria muito rica. Então, isso começou antes mesmo da universidade, né? Isso começou assim na escola, quando, né, nas leituras ali que a gente fazia, leituras mais aprofundadas, onde você entra mais na obra. E isso começou a me chamar muita atenção, né? Tanto que eu fui para a Faculdade de Letras e foi lá que eu relendo o Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, de Mário de Andrade, né, pela segunda vez, me chamou a atenção justamente o modo como ele trabalhou a língua, né, nessa obra, ou seria mais correto dizer as línguas, né? Porque justamente nesse livro ele explora essa ele explora esse encontro que a gente tem aqui no Brasil de várias línguas, né? Que a gente então os portugueses chegaram aqui, mas a gente já tinha aí mais de 500 línguas, né? De 500 línguas dos povos originários, que cada povo tem a sua própria língua e por sinal os nomes dos povos são também, na maioria das vezes, os nomes de suas línguas, né? Isso é uma coisa bastante curiosa. E também tivemos aí, né, com o tráfico de escravizados, esses povos que foram trazidos de África, né, de diversas línguas, os povos de origem Banto ou de origem Yorubá, Nagô e Jeje, alguns outros povos, né, mas fundamentalmente Banto e Nagô. E aí a gente teve um encontro entre essas línguas, né, todas, que originou o que a gente chama de português do Brasil, né? Então, o português do Brasil ele não vem só de Portugal. E nessa obra do Mário de Andrade, ele deixa isso muito evidente, muito explícito, e é por isso que ela é tão rica, né? E ela me inspirou tanto, assim, ela mexeu muito com a minha cabeça, porque ele traz para a literatura esse português brasileiro que tem o encontro dessas outras línguas também, né? Então é considerado por muitos também uma obra assim de difícil leitura, né? Porque tem um monte de palavras ali que nem todos conhecem o significado. Então, mas enfim, isso me instigou muito, né, a produzir a partir dessa língua que foi formada por um encontro de línguas, por um encontro de povos e
gerando uma riqueza de sons, né? Que isso me interessa muito, né? Eu fui ouvindo a musicalidade que essa língua que essa língua nova, né? Como ele mesmo diz assim no livro, sugeria. E a partir daí foram nascendo as músicas e eu fui visualizando o que seria essa ópera tupi, né? Que foi como eu batizei o meu álbum, que é o meu primeiro álbum solo, foi lançado em 2008, que é o Macunaíma Ópera Tupi. E daí se originaram também as apresentações, shows e peças teatrais. Pelo figo da figueira, jardineiro de meu pai, não me corta os meus cabelos, que malvada me pegou pelo figo da figueira, que passarinho comeu. Jardineiro de meu pai, não me corte os meus, que o malvado me enterrou pelo figo da figueira, que passarinho comeu. Muito bacana, trazendo essa obra também para o universo musical, para o universo do teatro. E como compositora, Yara, eu gostaria que você contasse também, já indo para essas características da língua que você começou a mencionar, quais são as maiores qualidades da língua portuguesa que você vê e que tipo de explorações ela permite no âmbito da música? Então, como eu estava dizendo, né, ela tem uma riqueza muito grande, justamente por esse encontro de línguas. Então, a gente tem isso é muito prolífico para trabalhar sonoramente, né, para trabalhar musicalmente. Eu acho que por isso que a nossa música é tão forte, né? Esse é um dos motivos, é um dos pilares, porque a gente tem aí uma série de sons de fonemas, né? E e de aliterações e de é, assonâncias, né? Que a gente consegue usar com muita musicalidade, né? Seja em textos poéticos, em textos de prosa ou nas letras de música, a gente tem essa essa abrangência sonora mesmo da língua, né? Por exemplo, a gente tem as palavras que vêm do Banto, como o samba, a macumba, a banda, a bunda, enfim, essa sonoridade do que tem esse, esse nasal, né? Esse que é muito boa para ser usada musicalmente, né? E aí a gente tem as aliterações do português clássico, né, o português de Portugal, e a gente ainda tem as palavras de origem indígena, né, que dão aí todo um outro molho. Então acho que isso enriquece muito, assim. Perfeito. Yara, assim, além de uma obra autoral muito vasta, você também tem mais de 100 músicas gravadas por grandes nomes da música brasileira, como Ney Matogrosso, Elza Soares, Tom Zé, Tulipa Ruiz, Gabi Amarantos, e alguns desses nomes são também muito associados a experimentações com a linguagem. Então, como é que essas colaborações também influenciaram a sua própria relação com a língua portuguesa, o seu trabalho? O que você pode contar dessas colaborações e como é que também te fez mergulhar ainda mais nessa exploração da língua? Olha, eu tenho, né, gravadas hoje mais de 150 músicas entre discos meus e entre interpretações de outros artistas, né? E nessa meu leque aí de composições, eu tenho diversas parcerias, né, com diferentes artistas e, e diversos tipos de parceria, né? Em algumas músicas eu fiz a música, em outras eu fiz a letra, em outras fizemos
né? Um pouco de cada, ou eu fiz tudo. Enfim, eu tenho diversas maneiras de compor, né? E isso se dá diferentemente com cada parceiro, né? Recentemente teve o Curumim, que é um artista que eu gosto muito, né? Um super cantor, compositor, instrumentista, produtor, e que a gente já trabalha juntos há muitos anos. E ele lançou um disco no final de 2024, e Pedra de Selva, e onde tem 3 parcerias nossas. E nesse caso, eu sempre faço letra nas minhas parcerias com ele, né? Então ele me manda a música geralmente e aí eu faço a letra. Então isso vem, eu vou pegando também da musicalidade ali da melodia que a pessoa mandou e vou pescando os sons que estão implícitos ali e dali vão surgindo as palavras, né? Então tem uma música que, por exemplo, ele mandou então assim esse ó, só dele ter feito isso na melodia, né? Para mim já veio ó mãe do mar, ó mãe, né? Então eu tenho esse tipo de troca com ele. Já no caso do Macunaíma Ópera Tupi, eu não escrevi nada, né? Todas as letras, todas as palavras vêm realmente do livro. Eu editei alguns trechos, mas eu não inventei nada, não escrevi nada. Eu fiz as melodias, né, os arranjos, as criações musicais mesmo. E tem outros parceiros e parceiras com quem a gente, né, com quem rola uma parceria de letra também, né? Por exemplo, com o Alziraí tem a, a Mata Rara, que é uma música que saiu também no disco recente da banda Corte, onde a gente trabalhou juntas essa poesia, né? Que é na Mata Rara, a Arara Azul, a América do Céu, né? Então a gente vai pegando justamente essas aliterações, esses sons, né? Na Mata Rara, Arara Azula, América do Céu, já fazendo aqui uma brincadeira ali uma poesia também do Oswald de Andrade, né? Que fala América do Sul, América do Sol, América do Sal, América do Sul. Enfim, fazendo essa transleitura aí, né, do que seria a nossa América, a América vista aqui no caso do Pantanal, que é o ponto de vista dessa poesia. E aí, nesse caso, a gente pôde também escrever, né, a 4 mãos, assim. Isso é muito interessante, né, quando a gente consegue mergulhar na língua de uma forma poética, né? E escrever junto, assim, isso é mais raro, eu acho. Eu acho que a escrita geralmente é uma atividade mais solitária, assim, né? Que as pessoas, incluindo eu, fazemos mais sozinhas. Mas quando a gente tem a oportunidade de escrever junto, eu acho que também é muito rico, muito gostoso. Sem dúvida. Obrigado por compartilhar esses exemplos, essas bastidores das composições, muito interessante. E, Yara, em 2022, a sua obra Oriki foi indicada ao Grammy latino-americano na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. Gostaria que você pudesse contar um pouco da pesquisa por trás desse trabalho e como traz também um pouco à tona as camadas culturais que envolvem a língua portuguesa. Sim, Oriki né, ou Oriki, como muitos dizem aqui no Brasil, foi um disco que que eu compus basicamente todo em 2009, né, e uma pesquisa que veio de muitos anos e se apurando até o lançamento dele em 2022, né, a toda a produção musical. E mais uma vez eu tive como ponto de partida a literatura, né, nesse caso uma literatura
ainda mais antiga, né, que o Macunaíma. A Macunaíma está prestes a completar 100 anos, mas no caso a literatura de Oriki vem da tradição oral iorubá, então aí milenar e, né, e os Oriki é muito interessante essa palavra porque Ori, né, em Yorubá significa cabeça e Ki vem do verbo ku, que é o verbo saudar, né, que é um dos verbos mais fundamentais para essa cultura, que é uma cultura de saudação, né? Então, a gente tem é, o Oriki, é a saudação à cabeça, que são poesias de saudação que tem sempre um caráter objetivo, né? Geralmente em terceira pessoa, e que estão saudando, estão enumerando características. No caso dos oriki que eu usei, são oriki para orixás, né? Então, estão descrevendo ali características desses orixás, mas os oriki também podem ser criados para pessoas, famílias, cidades, né? Sempre nessa característica de descrever as qualidades. Aqui estou eu, com minha voz recebendo a luz desse chão, sagrado caminho que corre infinito pros braços abertos do mar. E aí eu descobri, tem um livro, né, que é do Antônio Risério, que chama Oriki Orixá, onde ele teve também ali a colaboração do nigeriano Baba King, né? E, e a partir disso ele fez umas traduções, né? Eles juntos fizeram umas traduções dos oriki originais, tradicionais, de orixá para o português. Então, e aí eu fiquei maravilhada com isso, né? Com a musicalidade desses oriki, apesar de não serem exatamente, não são cantigas para orixá, são realmente poesias. E a partir disso eu comecei a musicar alguns e aprofundar a minha pesquisa e, e escrevi também algumas dessas poesias, né, a partir dessa forma, em terceira pessoa, de saudação, citando características e tal. E assim eu compus as letras desse disco, né? E, e aí gravei uma parte em 2009 e algumas outras coisas em 2022, onde finalizamos e lançamos. Mas, em suma, é isso. Mais uma vez foi a língua que me inspirou, né? E justamente nesse livro tá muito, nesse álbum também tá muito presente essa coisa que eu estava falando no início, né, que já vem lá do Macunaíma, que é a mistura do português, né, ou que muitos chamam aqui hoje de pretuguês, né, que é a mistura do português com essas línguas de povos originários de África. Muito interessante essa pesquisa e toda a condução que você deu para transformar isso numa obra e também tão reconhecida internacionalmente. E para a gente encerrar, Yara, você tem alguma mensagem final sobre o papel da música e da arte em geral na valorização da língua, na preservação da diversidade da língua? Qual a sua mensagem final sobre isso? Olha, eu acho que a língua é um organismo vivo, né? A língua nunca está cristalizada, então o português que a gente fala hoje, né, mesmo o brasileiro, já não é o mesmo de 100 anos atrás,
né? A língua é um organismo em movimento que justamente vai se alimentando, né? Vai se conectando com novas palavras, ou velhas palavras vão ganhando novos significados, né? A gente tem as gírias e a gente tem também esse encontro de línguas, né? Hoje no Brasil, várias palavras em inglês que são naturalizadas, que fazem parte do nosso vocabulário, né? E eu acho que essa tendência essa tendência de neologismos é de ser ainda maior num futuro, assim, eu acredito. Mas eu acho que nesse processo pode ser que a gente perca também algumas belezas, né? Então eu acho que as artes no geral, né, a música e a literatura principalmente, que tem a língua como matéria principal, são fundamentais para a gente ter esses registros, né, de diferentes épocas, registros das línguas em diferentes épocas, e para a gente ter isso sempre como um ponto de partida, como um ponto de pesquisa, né? A língua está ligada também muito à nossa memória afetiva, né? E eu acho que essas expressões, essas linguagens artísticas, é, têm uma função muito importante em criar, em manter esses vínculos entre a memória afetiva e entre a comunicação, a língua que a gente usa para se comunicar, a linguagem oral, a linguagem mais formal. Então, assim, eu acho que a orquestração de todas essas funções da língua é uma coisa que a expressão artística, né, através dessas linguagens, da música e da literatura, consegue orquestrar, né? Assim, consegue manter essa dança e essa gama, essa diversidade que a gente precisa, né? Que vem aqui preencher um lugar não só intelectual, mas também de afeto, né? De memória afetiva. E a partir disso, é isso, olhar para o que já temos no passado para construir linguagens e novas maneiras de expressão da língua para o futuro. Uma linda mensagem para esse mês em que a gente celebra o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Muito obrigado mais uma vez, Yara, por conversar conosco e compartilhar sobre o seu trabalho e sobre a sua visão da língua portuguesa. Eu que agradeço. Obrigado.